Olá mais uma vez, estamos aqui novamente para dar continuidade à aula de trigonometria no ciclo trigonométrico e hoje uma aula mais que especial. É uma aula sobre um macete, uma forma fácil, uma forma rápida de vocês conseguirem fazer a redução de um quadrante ao primeiro quadrante. Como eu falei em vídeo anterior, existe algo muito semelhante em cada uma das reduções, tanto do seno, do cosseno como do tangente. Então é isso que nós vamos ver nessa aula de hoje, macete para a redução ao primeiro quadrante. Antes de mais nada, nós só precisamos atentar aos sinais de cada relação trigonométrica, do seno, do cosseno e da tangente no ciclo trigonométrico. Vejamos então, como nós já sabemos, o eixo das ordenadas, o eixo Y, representa os valores do seno. Então, eu preciso apenas identificar, inicialmente, quais sinais tem cada um dos quadrantes em relação ao seno. Observando que o eixo seno é o eixo Y, já dito, acima da origem nós temos valores positivos, abaixo da origem nós temos valores negativos. Portanto, eu tenho que o primeiro quadrante, o seno é sempre acima de zero, então ele é positivo. No segundo quadrante, continua os valores de Y acima de zero, portanto, continua positivo. No segundo quadrante, no terceiro quadrante, os valores de Y estão abaixo de zero, portanto, o seno vai ser negativo. O mesmo acontecendo para o quarto quadrante, onde os valores de Y continuam abaixo de zero, portanto, também negativo. Definir os sinais do seno no ciclo trigonométrico. Vou para o cosseno. Observando agora que o cosseno é o eixo das abscissas, eixo dos x, nós temos que o primeiro quadrante, os valores de x estão para a frente do zero, portanto, positivo. O segundo quadrante, os valores de y estão para trás do zero, menores que o zero. Portanto, no segundo quadrante, os valores do cosseno vão ser negativos. O mesmo acontecendo com o terceiro quadrante, onde os valores de x continuam menores do que zero, portanto, ainda negativo. No quarto e último quadrante do cosseno, os valores de y retornam para ser maiores do que zero, portanto, positivo. Determinei os sinais do cosseno no ciclo trigonométrico. Vou então para a tangente. Lembrando que a tangente é uma reta que corta o eixo das abscissas na origem dos arcos. Nós temos que no primeiro quadrante, os valores da tangente são positivos. No segundo quadrante, observando que a simetria se dá pela origem do plano cartesiano, no segundo quadrante, os valores da tangente, vou botar aqui para ficar fácil de vocês identificarem, acima da origem positiva, abaixo da origem negativa. Então, passando pela origem, o segundo quadrante, a tangente vai ser negativa. Já no terceiro quadrante, passando pela origem, a tangente volta a ser positiva. E no quarto quadrante, como vocês já podem observar, a tangente é negativa. Definindo esses sinais, fica fácil de fazermos a redução de qualquer quadrante ao primeiro quadrante, pois, a partir do segundo quadrante, tanto a relação seno, cosseno ou tangente mantém o mesmo padrão. Ou seja, sempre que eu vou reduzir do segundo quadrante para o primeiro quadrante, eu sempre uso a relação π menos a medida do arco. Lembrando que aqui eu estou falando em
Se fosse em graus, eu teria 180 menos a medida do arco. Para toda vez a redução do segundo quadrante para o primeiro segue esse mesmo padrão. Então não vamos ter dificuldade e vamos apenas observar os sinais que nós já identificamos. No terceiro quadrante, reduzindo para o primeiro, segue esse padrão. A medida do arco menos π, ou a medida do arco menos 180. Enquanto no quarto quadrante também segue sempre o mesmo padrão, que é 2π menos a medida do arco, ou 360 menos a medida do arco. Assim sendo, olha como fica fácil, molinho, uma maravilha, eu reduzir qualquer quadrante ao primeiro, sabendo dessas determinações fixas. Eu tenho então que o seno de um arco, que o seno de um arco vai ser, eu coloco seno, quem é o padrão? π menos a medida do arco, alfa. Vou lá e observo, mas o seno no segundo quadrante é positivo, então está aqui, positivo, mais seno de π menos alfa. Vou determinar o cosseno de um arco que está no segundo quadrante, reduzindo para o primeiro. Então, já coloco cosseno padrão, π menos alfa. Vou lá no cosseno do segundo quadrante e identifico que ele é negativo. Sabendo que ele é negativo, então o cosseno vai ser menos o cosseno de π menos a medida do arco, que é alfa. Faço o mesmo com a tangente, já coloco tangente de π menos alfa. Isso reduzindo do segundo para o primeiro quadrante. Vou lá no meu mapinha e vejo que a tangente do segundo quadrante é negativa. Então eu tenho que a tangente de um arco do segundo quadrante para o primeiro vai ser menos a tangente de π menos alfa. O mesmo procedimento faço para o terceiro e quarto quadrante, seguindo os padrões. Qual é o padrão do terceiro quadrante para o primeiro? A medida do arco menos π, ou a medida do arco menos 180 graus. Então eu tenho, quem vai ser o seno de alfa? Aí você já coloca seno de padrão alfa menos π. Vou lá na minha tabelinha e vejo que o seno no terceiro quadrante é abaixo do zero, é negativo. Então, quem vai ser o seno quando eu reduzir do terceiro para o primeiro quadrante? Vai ser menos o seno de alfa menos π. Cosseno, já coloco. Cosseno e o padrão. Alfa menos π. Vou no terceiro quadrante do cosseno e identifico que ele é negativo. Então, quem é o cosseno quando eu reduzo do terceiro para o primeiro quadrante? Vai ser menos o cosseno de alfa menos π. Quem vai ser a tangente? A tangente no terceiro quadrante é positiva. Então, eu botei, já coloco tangente e o padrão, alfa menos π. E veja, como a tangente é positiva, já está resolvido. O mesmo procedimento faço para o quarto quadrante. Quem vai ser o seno de alfa? Esqueço tudo e já coloco. Vai ser o seno do padrão. Quem é o padrão? 2π menos alfa. Vou ao quarto quadrante do seno e identifico que ele é negativo. E quem é o seno, então, de um arco que está no quarto quadrante para reduzir para o primeiro? Vai ser menos o seno do padrão. Quem vai ser o cosseno de um arco do quarto quadrante? Esqueço tudo, fecho os olhos e coloco cosseno do padrão, 2π menos alfa. Vou lá no cosseno do quarto quadrante e vejo que ele é positivo. Resolvida a situação. Quem vai ser o cosseno de um arco do quarto quadrante? Vai ser o cosseno do padrão, que é 2π menos alfa. A mesma coisa acontece com a tangente. Quem vai ser a tangente de um arco do quarto quadrante? Fecho os olhos e coloco tangente do padrão, que é 2π menos alfa. Mas quem é tangente do quarto quadrante? É negativo, tio Helena. Então, se é negativo, eu coloco negativo e digo que a tangente de um arco do quarto quadrante para reduzir para
vai ser menos a tangente do padrão, que é 2π menos alfa. Fácil, fácil. Com isso aqui, vocês não irão se preocupar em reduzir qualquer arco de um quadrante em relação ao primeiro quadrante. Sigam essa dica aí, e mãos na massa, e vamos fazer a atividade. Um grande abraço do tio Leandro.